Porém, essa ideia, isso que ele estava louvando a Torá e falando Zmirot, Hayuli, a Torá foi um cântico para mim, uma alegria, ele foi castigado por isso. E a Kadosh Baruch Hu falou para ele, Zmirot, cara, que você está chamando a Torá de louvor, de cântico? Como assim? Porque, na verdade, a vantagem da Torá, essa vantagem que David Amelech estava percebendo, que todos os mundos são nulos perante um detalhe da Torá, isso é só a parte posterior da Torá, isso é só a parte externa do pensamento profundo de Hashem. Como está explicado em outros lugares, em nome do Arizal, sobre a frase que diz, o resto da Hormá, de cima é a Torá. Quer dizer, o que chega pra gente é só um restinho, o que cai da Hormá de cima é a Torá. Mas o íntimo da profundidade, o íntimo da Torá, está totalmente unida com Hashem, que é muito acima de criar os mundos. Hashem não é grandioso por ter criado os mundos. Hashem se rebaixa para criar os mundos. Hashem é muito mais do que isso. Então, perante Hashem, toda a ideia dos mundos é como nada. É como zero. Ele era antes de criar o mundo, depois de criar o mundo, a mesma coisa. Então, a mesma coisa para a Torá, que é o índio da Torá que está unido com Deus, não existe sentido você louvar ela. Por causa da Torá você vitaliza os mundos. Para a gente, olhando de baixo aqui, que a gente está aqui no mundo, uau, um detalhe da Torá vitaliza esse mundo inteiro, com essas galáxias, com tudo. Mas olhando para Hashem, olhando para o íntimo da Torá, que está unido com o próprio Hashem, os mundos é uma descida para esse nível. Então, a ideia do íntimo da Torá, a alegria do homem, e uma diversão, vou me divertir com a Torá. Na verdade, a Torá no íntimo é a diversão de Hashem, a diversão do rei, de Akadosh Baruch Hu. Como a gente sabe que Elohim e Vindarká, só Deus conhece realmente o nível mais profundo da Torá, como que ele sabe, sabendo a si mesmo, é o pensamento dele. Mas é oculto dos olhos de todo mundo. Não quer dizer que a gente não pode estudar a Torá, que a gente não entenda. A parte que a gente entende é que nem a gente está abraçando um rei com várias roupas, como está explicado no Tânia em vários lugares. Porém, o profundo do profundo a gente não entende. A gente entende a ponta do iceberg e não entende toda a explicação. O panai loeral, diz Hashem, minha face não vão ver, ou seja, a parte íntima, primiut, que é de panim, de face, a parte de dentro, a gente não vai conseguir sacar e entender de verdade. Isso que fala o Pasuk, Vayes lo emun, não lê emun e sim omen. Omen é um pedagogo, a Torá já está num nível, depois que a Torá é a própria diversão de Hashem, existe um nível que já é um pedagogo, um professor da criança, ou seja, já tem as almas do povo de Israel, a fonte das almas, mas ainda não é a parte externa. Depois vem a parte externa, que o versículo fala, Mesachek betevel atzor, está brincando no mundo, Shashued bnei Adam, a diversão dos seres humanos. Primeiro a Torá é a diversão de Hashem, depois ela chega a ser a diversão dos seres humanos, porque a Torá ela foi dada, panim ve'achod, a parte da frente e o verso, vamos chamar assim, ele tem os dois lados. Como está explicado na profecia de Zechariah, que ele viu uma Megilá, um pergaminho voando, estava escrito dos dois lados, face e verso, na frente e verso. E já que o rei Davi ele pegou só a parte posterior, só a parte de trás, quando ele falou o louvor da Torá, que cria os mundos e tudo isso, ele foi castigado com esquecimento, ele esqueceu o Malachá. A ideia de esquecimento vem exatamente do lado de trás, quando eu não estou totalmente focado no assunto, quando eu não estou com o primiut, está do lado externo, aí pode existir o esquecimento. Então ele esqueceu por um momento o Malachá, que era a Alachá, que as coisas mais sagradas do templo tinham que ser carregadas no ombro, não podiam ser levadas numa carruagem. Avodata Kodesh Alehem, a parte mais sagrada, Bakatef Sal, deve ser carregada no ombro. E essa Alachá também tem a ver com esse assunto. Por que é carregar no ombro? O ombro exatamente representa as costas, a parte de trás. Kodesh, a santidade, é exatamente a sabedoria divina, a parte mais íntima. Então, carregar no ombro quer dizer unir a Pnimiut, a parte interna, com a parte externa. Então, as luchot, as tábuas da lei que estavam na arca, que estavam sendo carregadas, elas eram de uma maneira de panim, de face, como está escrito que era escrito dos dois lados. O Merusham, uma certa escalinha, fala que não tinha frente e verso. De todos os lados, se olhasse para as tábuas, você lia o texto, porque era tudo panim. Então, o rei Davi pegou esse nível de louvor a Deus da Torá, que é muito forte, porém isso não é tudo. A Torá é o brinquedo de Hashem, não só o brinquedo do ser humano, a alegria de Hashem, é o íntimo, e por isso ele acabou esquecendo. O esquecimento tem a ver com o externo, a ideia de carregar a parte mais sagrada no ombro, ou seja, de unir a parte de panim, a parte do íntimo, com a parte externa, que seria o ombro.